Muito bem, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens no mês de abril, onde nós refletiremos sobre algumas das mensagens do próprio Senhor Jesus. Estaremos meditando no sermão do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo que veio a essa terra. E o Senhor tem muita coisa a nos ensinar aqui nesse sermão conhecido como Sermão do Monte. E nessa manhã então eu quero fazer a leitura com você, para que nós possamos entrar exatamente na temática que foi apresentada aí durante esse breve vídeo, para que nós possamos olhar para dentro do nosso próprio coração e avaliar como temos vivido a nossa fé, como tem sido a nossa vida com Deus. O Sermão do Monte é sem dúvida um texto, um dos mais importantes no que diz respeito ao caráter do cristão, à ética cristã. Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo número 5, Evangelho de Mateus capítulo número 5. Quero ler aí os primeiros versos de Mateus 5. Estou lendo na NVT, nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus. Verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Até aí. Vamos orar? Essas são as bem-aventuranças. Eu quero fazer mais uma oração com você nesse momento. Senhor, que na Tua palavra nós possamos encontrar refúgio, possamos encontrar alimento, fortalecimento. Que essa nova série nos leve a reflexões importantes, reais e, acima de tudo, conduzidas pelo Senhor, Pai. Opera em nós uma transformação que começa dentro, começa no coração. Nos livra de todo tipo de religiosidade, meu Deus. Nos livra de todo engano produzido por nós mesmos. Abre os nossos olhos. Nessa manhã é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei aqui quantos se lembram, acredito que muitos, quando a gente tinha aquelas máquinas fotográficas antigas, com filme de uma marca famosa, que revelava essas fotos. E aí você colocava um filme nessa máquina, você tinha que girar uma espécie de um botão, e aí você tinha uma quantidade de fotos que você podia tirar. Hoje você entra no celular, você tem aquela montoeira de fotos, não é assim? Nem sempre foi assim, viu? Se tiver alguém mais jovem aí que não se lembra dessa época, quero te dizer que nem sempre foi assim tão fácil bater uma foto. Às vezes você tinha ali 3 fotos no filme, você fala, economiza aí, escolhe bem como é que você vai gastar, porque acabou o filme, não tem mais o que fazer, acabou. E aí depois você queria ver as fotos, você tinha que pegar esse filme, você tinha que levar ele para um lugar, deixar lá, e esse lugar ia revelar, depois você ia buscar, e aí você descobria que você botou o dedo na frente do flash, e aí a foto ficou queimada, você fez alguma coisa de errado. Enfim, essa empresa que foi pioneira, ou que, melhor dizendo, dominava esse mercado, em um determinado momento, engolida pela tecnologia, essa empresa decretou falência. As câmeras digitais vieram, os celulares vieram, e de repente ninguém mais usa aquela máquina com filme antiga, e essa empresa então decreta a sua falência. Quantos se lembram das famosas locadoras, onde você ia lá, alugava uma fita, vou puxar mais para trás, uma fita, e aí você ia no videocassete. É muito estranho, gente. Parece que
a coisa mudou muito rápido. E aí você colocava aquela fita desse tamanho no videocassete, aquele trem barulhento, clac, clac, fazia uns barulhos esquisitos. Você dava o play e começava a rodar o filme. E se você não rebobinasse a fita, você pagava uma multa lá na locadora ainda. E aí se você rebobinou a fita, e aí se você esquecesse, você ainda ia pagar uma multa. E de repente, uma grande empresa que dominava esse mercado, tinha franquias, podemos dizer, em vários países, inclusive, que tinha essas locadoras espalhadas por todos os lugares. Essa empresa também se viu num momento onde ela precisou decretar a sua falência. Porque as coisas mudaram, o mundo mudou, veio DVD, veio o streaming, e aí de repente ninguém mais tem videocassete. Algumas pessoas no culto das 8 ainda me falaram assim: pastor, eu tenho um videocassete lá. É coisa de museu, irmãos. A gente mostrar para as crianças, falar assim: aqui, ó, era assim que a gente assistia as coisas. Antigamente você não entrava no YouTube, né? Você colocava a mesma fita, né? E o menino via o mesmo desenho. Era uma riqueza, era uma diversidade de desenhos. É o mesmo Rei Leão, é o mesmo desenho 1000 vezes naquela fitinha lá dentro do videocassete. O mundo mudou, irmãos. E essa empresa gigantesca não conseguiu se adaptar e precisou também declarar a sua falência. Por fim, tinha uma grande companhia de aviação no Brasil, e ela era conhecida como uma companhia que oferecia um bom serviço de bordo, uma boa experiência para os seus usuários. E essa empresa também, da mesma forma, era muito conhecida também dentro do Brasil, respeitada com o seu nome. Essa empresa também teve que decretar a sua falência. Essas empresas não existem mais, ou são simplesmente esquecidas, não tem nenhuma utilidade mais. E por que eu estou falando isso tudo? Porque o Sermão do Monte, das suas bem-aventuranças, que é esse bloco do verso 3 em diante, ele vai dizer para nós, ele vai trazer para nós, a versão que eu li fala felizes, mas pode ser também entendido como agraciado, aprovado diante de Deus, alguém que é abençoado pelo Senhor. Esses são os bem-aventurados, como a gente costuma conhecer. É muito mais do que feliz, mas também é uma palavra que faz sentido. A bem-aventurança, ela começa falando: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. O texto abre trazendo para nós uma reflexão importante, que é o que eu gostaria de começar essa série pensando com você. O reino dos céus começa para nós quando nós decretamos a nossa falência espiritual. É isso que eu gostaria de pensar com você. Pensar apenas nesse primeiro verso das bem-aventuranças, do verso de número 3. É interessante porque Mateus tem um jeito diferente de trazer a sua revelação sobre Jesus. Mateus está escrevendo majoritariamente para judeus, e ele quer mostrar que Jesus é aquele que havia sido anunciado pelos profetas. Então ele vai fazer questão de trazer essa ênfase, como fora dito pelos profetas. Ele vai repetir isso ao longo dos seus evangelhos. Quando a gente chega aqui no capítulo 5, que começa o Sermão do Monte, há uma aproximação com um outro momento marcante para o judeu. Você lembra de algum outro monte na revelação da palavra de Deus? Alguma coisa te lembra, e quando fala assim, monte, alguma coisa te lembra aí, vem à sua mente, quando a gente olha para o todo das Escrituras? E se não veio automaticamente, eu vou te lembrar que num monte chamado Sinai, o Senhor revelou a sua lei ao seu povo. O Senhor estabelece a sua aliança com aquele povo que havia saído há pouco do Egito. E como Mateus está escrevendo, pensando inclusive nesse povo da aliança, ele vai mostrar que o Jesus que está sendo anunciado no seu evangelho é maior do que o Moisés que veio antes. E aí o Sermão do Monte, ele toma um tom interessante, porque é Deus falando do monte de novo. Olha, está havendo um discurso, e esse discurso acontece no monte, à semelhança de um outro monte que a gente conhece muito bem, e agora o Senhor vai trazer a interpretação da aliança, da lei, perdão.
E o próprio Jesus vai deixar muito claro aqui no verso 17 do capítulo 5, que ele não está abolindo a lei, que ele não está mudando a lei, e ai daquele que fizer isso. Ao contrário disso, o Senhor Jesus veio cumprir a lei. E ele está trazendo um aprofundamento da lei. Ele vai mostrar para nós que nunca foi o plano de Deus pegar o Antigo Testamento, né, que inclusive é onde tem a maior parte, né, onde a lei está contida, e pegar esse Antigo Testamento e dizer, olha, vocês têm que viver essa obediência, e vocês têm que cumprir no rigor. Jesus vai mostrar que nunca foi possível cumprir a lei, a não ser quando ele veio e cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei. O Sermão do Monte, então, tem tudo a ver com todo o resto da Escritura. Como a gente aprende na boa teologia, a Bíblia está toda conectada, irmãos. Quando Jesus começa as suas palavras aqui, ele não está trazendo algo totalmente novo, mas ele está trazendo a essência do caráter de Deus. Ele está trazendo a essência do caráter cristão. E ele então vai nos dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois o reino dos céus pertence a eles. O reino de Deus começa na nossa vida quando nós então declaramos a nossa falência. Os grandes comentaristas vão dizer que não é possível começar de outra forma esse sermão. Jesus não poderia começar de outra maneira, senão trazendo exatamente essa compreensão de que ninguém tem nada a oferecer, tem algo a oferecer a Deus. É curioso pensar, e eu trago já aqui uma primeira aplicação para nós, que esse sermão começa dizendo que as multidões estavam ao redor de Jesus. Jesus está no meio de uma multidão. Mas o texto é muito específico em mostrar para quem é esse sermão. Se você olhar na sua Bíblia aí, nos 2 primeiros versos, você vai encontrar isso. O texto vai dizer que a multidão estava ali presente, mas Jesus então se aproxima, os discípulos se aproximam de Jesus, e quando os discípulos, no meio da multidão, se aproximam de Jesus, ele passa a ensiná-los. Quem? Os discípulos. O Sermão do Monte é para quem? Para os discípulos de Jesus, de todas as eras. O Sermão do Monte é essencialmente para alguém que já entendeu, que compreendeu o Evangelho. Mas é também verdade que muitas pessoas podem facilmente admirar as palavras de Jesus. É verdade que até hoje, pessoas entram e saem das igrejas e elas não passam de admiradores de Jesus. Nossa, eu gosto demais às vezes eu vou lá, eu assisto aquela mensagem, acho legal. Eu gosto daqueles louvores. Nossa, eu gosto daquela música, é tão legal. Eu gosto daquele GD, e eu vou lá naquele grupo de discipulado, é tão legal. O texto começa em Mateus 5 falando que as multidões estavam ouvindo Jesus. E ele termina no capítulo 7, no final do sermão, falando que as multidões estavam admiradas com Jesus. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: o que mudou na vida delas? E é consenso, é muito claro, à medida que vamos lendo o Evangelho, que as multidões eram apenas isso, multidões, números. O que muda a nossa vida, irmãos, é quando o Senhor nos torna discípulos. A primeira palavra que eu gostaria de dar para nós aqui, uma aplicação, talvez uma reflexão é: será que nós somos apenas admiradores de Cristo ou verdadeiramente seguidores de Jesus? Se você é um seguidor de Jesus, o Sermão do Monte é para você. E aqui está a essência de quem você está pronto para ser. O Sermão do Monte não é um discurso moralista. Não é assim, seja isso, faça aquilo, seja assim, porque isso é religiosidade externa. O Sermão do Monte é entender que o Evangelho produz essas coisas em nós. Eu tenho uma bem-aventurança, mas não tenho a outra. Não é assim que as coisas funcionam. Todo esse bloco de bem-aventuranças faz parte da essência do caráter daquele que é um discípulo de verdade e não apenas multidão. Não sai daqui dessa manhã sem a convicção de que você é um discípulo de Jesus. Não sai daqui nessa manhã
sem a convicção de que Jesus te chamou de verdade. Porque o que pode realmente transformar as nossas vidas e o que de fato nos põe no reino dos céus é a certeza de que somos discípulos de Cristo. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Impossível começar de outra forma senão declarando a nossa falência. Assim como essas grandes empresas, eu e você em algum momento da vida, quando entendemos o Evangelho, precisamos dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. A palavra de Deus, por repetidas vezes, vai mostrar para nós que nós somos pobres. E algumas vezes ela vai usar imagens até mais fortes. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A palavra de Deus vai nos lembrar que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem nessa terra. Não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E precisam da misericórdia de Deus. E dependem da bondade de Deus. Qual é então a diferença? Então perceba, todos somos pecadores. Não há um ser humano na face dessa terra que possa dizer: eu sou bom, e ser verdadeiramente bom. Ele pode até dizer que é bom, mas é um puro engano, uma cegueira, ele não consegue enxergar. Qual é a verdadeira diferença então do que Jesus está falando? Jesus está falando que os pobres de espírito todos vão então entrar no reino dos céus? E obviamente que não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: aqueles que reconhecem a sua pobreza, aqueles que entendem quão miseráveis são, esses sim, pertencem ao reino dos céus. Por isso perceba, meu irmão, o início de tudo, a porta para o reino dos céus é a nossa consciência, os nossos olhos, o nosso coração aberto, entendendo: eu sou pobre espiritualmente. E o que não é ser pobre espiritualmente? Não é nenhum tipo de fraqueza de personalidade. Não tem nada a ver com personalidade, com um jeito de ser. Não tem nada a ver com isso. Não é um tipo de timidez ou falta de confiança. Não é pobreza material. O presbítero Samuel falou aqui da teologia da prosperidade, que é uma tragédia dentro da igreja. Mas não é sobre materialismo que nós estamos falando. Não é sobre pobreza espiritual que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a pobreza, não é sobre pobreza material. Eu falei espiritual? Você nem prestou atenção, né? Não é sobre pobreza material que o texto está dizendo. O texto está falando sobre pobreza espiritual. Espiritual. O que significa ser pobre de espírito, então? É quando eu entendo a minha total ausência, a minha dependência de Deus. Eu não tenho capacidade de fazer o bem. Eu não posso me achegar a Deus e ser aceito. É isso que a palavra vai dizer repetidas vezes. É isso que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Do contrário, você se achará bom. E nós vamos nos agarrar a qualquer coisa, menos ao Evangelho de Cristo. Nós vamos dizer assim: não, porque os meus pais me criaram com muita ética. Eu sou alguém moralmente qualificado, eu sou uma pessoa boa. Eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém. E aí, se você tiver paciência e avançar com a gente na série do Sermão do Monte, você vai ver que muito possivelmente você já matou alguém. Muito possivelmente você já adulterou, você já cobiçou o que não deveria ser seu. E se você entende a profundidade do que Jesus está ensinando aqui, Ele está dizendo: olha, é o seu coração que importa. Não adianta mudar só por fora, não adianta uma casca de religiosidade. Você precisa começar entendendo que você não tem nada de bom em si mesmo. Nós não somos bons. Isso só acontece, meus irmãos, pela ação do Espírito Santo. Isso só acontece por uma obra de Deus. Isso só acontece quando nós verdadeiramente entendemos qual era o sentido da lei. Qual era o real sentido da lei, de todas aquelas ordenanças? Sabe qual é um dos principais sentidos da lei? Mostrar que a gente não consegue. A gente entendeu errado. A lei não é para que você seja aprovado diante de Deus. A lei é o atestado da sua incompetência diante de Deus.
Porque ninguém na face dessa terra conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus. O único que cumpriu integralmente todos os mandamentos de Deus, sem pecado, sem transgressão, foi Cristo. Foi o próprio Filho de Deus encarnado. A lei tem como um dos principais objetivos mostrar que você não pode, que você não é bom, que você não consegue. E aí vem os sacrifícios, que colocam-se como mediadores para aplacar a ira de um Deus santo. E aí vem o Cristo, do feriado que estamos celebrando nesse final de semana, e Ele se entrega na cruz como o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, morrendo a nossa morte, para nos dar esperança, porque nós não conseguimos produzir nada por nós mesmos. E aí então, quando somos impactados pelo Espírito Santo de Deus, quando entendemos que somos transgressores da lei, e quando nos deparamos com a santidade de Deus, irmãos, que coisa extraordinária. Quando lemos de textos como Isaías 6, Romanos 3, Lucas 18, textos como o de Isaías 6, que eu acabei de citar, em que o profeta fala: ai de mim. Ele tem um vislumbre da santidade de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus lábios são impuros, e eu vi o Senhor. O profeta Isaías tinha convicção de que ele morreria diante da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque quando estamos diante de Deus, e quando temos os nossos olhos abertos diante de Deus, reconhecemos quão mal nós somos. Uma marca distintiva de alguém que já foi transformado de dentro para fora, é que ele reconhece a sua maldade. Cuidado, porque às vezes nós somos enganados de fora para dentro. E nós achamos que o que nos torna aceitos por Deus é o tipo de roupa que a gente veste. É o linguajar que a gente tem, que a gente usa. São as palavras e os jargões do evangeliquez. É o corte de cabelo. São os modos e costumes que a gente adota, achando que essas coisas nos tornarão aprovados diante de Deus. É o dia que a gente guarda. Não, todas essas coisas são incapazes de nos tornarem bons. Não somos bons, somos falidos espiritualmente, a menos que você tenha essa consciência, a menos que você admita a sua falência espiritual, você continuará distante de Deus. O reino dos céus é para aqueles que reconhecem a sua falência, a sua pobreza. As evidências de quem então é um pobre espiritual. Quais são as marcas de quem entendeu a sua pobreza? Parar de confiar em si mesmo. Você não confia mais naquilo que você faz para ser aceito diante de Deus. Não se defende diante de Deus. Deus, eu estou pecando aqui, mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe como é que é a minha vida. O Senhor conhece, né, Deus? Você sabe das minhas dificuldades. A carne é fraca, né, Deus? E a gente tentando se justificar diante de Deus e das pessoas. Olha, você errou, você pecou. Não é bem assim. É porque tem um contexto. E nós começamos a brincar com o pecado que ofende a santidade de Deus, a justificar os nossos erros, a nos comparar com as pessoas com superioridade. Irmãos, que coisa terrível. É um crente soberbo. Na verdade, isso é uma contradição impossível de ser digerida. Um crente soberbo. Um crente arrogante. Alguém que diz ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo, cheio de si mesmo. Irmãos, isso é mais uma das tragédias. Alguém que olha para o outro e diz: ainda bem que eu sou melhor do que ele. Meus irmãos, nós entendemos errado o Evangelho. Jesus cita um exemplo muito claro para nós. Nos seus evangelhos registra-se a passagem em que existem dois homens orando. Um deles é um fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é a casta que mais observa a lei.
Dentro dos judeus, eles acreditavam que a observância da lei era o que os aproximava de Deus. Eles são rigorosos na observância da lei, achando que poderiam ser bons por eles mesmos. A Bíblia fala, nas palavras de Jesus, que esse fariseu, que está sendo contado ali naquela história, está orando, olhando para um outro homem e dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. É como se ele estivesse orando, olhando para baixo, igual eu estou aqui. Ó. Deus, obrigado porque eu não sou igual a ele. Olha como eu sou bom. Irmãos, essa história não está muito distante de nós. A história desse fariseu não é uma história como se eu estivesse olhando assim, nossa, olha lá como é que aquele fariseu fez. A oração desse fariseu bate à porta do meu coração constantemente. Passou aí o carnaval, talvez a gente tenha pensado assim, ó Deus, obrigado, porque eu sou muito melhor do que os que estão lá fora. Esse é um tipo de sentimento, irmãos, de comportamento e de oração que a gente deveria arrancar da nossa vida. Essa oração não agrada a Deus e ela não chega no céu. Ela não produz nenhum efeito. Quando eu olho para o irmão que pecou, quando eu olho para aquele que está vivendo algum pecado, e eu penso que eu sou superior a ele. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, e esse sermão, inclusive de Jesus, é muito mais para eu tomar para mim, para eu trazer para a minha vida. É a minha falência espiritual. E se eu entendi isso, irmãos, uma das marcas desse entendimento é exatamente parar de me achar melhor do que os outros. Parar de achar que eu sou mais santo do que os outros. Ou de que eu mereço mais Jesus do que os outros. Cuidado, cuidado. Porque isso não passa de religiosidade. E Jesus já começa o seu sermão dizendo isso. Ele está virando para os discípulos dele falando assim, olha, vocês não são em nada melhores do que as multidões. Vocês não são em nada, não existe nada em vocês que os torne melhor do que as multidões. A não ser a graça que os fez enxergar quem vocês realmente são e o tanto que vocês precisam de mim. É isso que Jesus está falando. E esse, irmãos, é um contraste muito forte com o ser humano natural, porque o ser humano naturalmente vai dizer que é bom. Encontre com as pessoas, pergunte para elas no meio da rua, e elas vão te dizer com a maior tranquilidade, eu sou uma boa pessoa. Quando na verdade o que o Evangelho nos chama a fazer é dizer, eu não sou bom. É um confronto direto. E qual é a promessa para aqueles então que enxergam que não são bons? Que pastor, se eu reconhecer que eu não sou bom, se eu reconhecer a maldade no meu coração, certamente é o inferno que me espera. É o castigo, é a destruição que me espera. E aí que entra exatamente a graça de Deus. Felizes os pobres de espírito, que reconhecem que não tem nada para oferecer para Deus, que reconhecem que são espiritualmente falidos. Sabe por quê? Porque quando você reconhece isso, o reino dos céus passa a pertencer a você. É exatamente essa dinâmica. São aqueles que param de confiar na sua própria justiça. São aqueles que param de confiar nas suas próprias obras. Aqueles que param de confiar no seu próprio mérito e agora se agarram única e exclusivamente nos méritos de Cristo na cruz. Na cruz de Cristo. No sacrifício perfeito que de uma vez por todas pagou pelos nossos pecados. 2 Coríntios 8:9, capítulo 8, verso 9, traz para nós, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai fazer uma espécie de, como se fosse um trocadilho com as palavras pobreza e riqueza. Pobreza e riqueza, pobre e rico. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. 2 Coríntios 8:9 fala assim, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse verso, na mão
de alguém mal intencionado, hein? Ele vai dizer assim: está vendo? Porque em Jesus você pode ser rico. Recebe aí a sua bênção, porque agora a riqueza vai chegar sobre a sua vida. Porque Jesus se fez pobre para você ser rico. Aí você fala: oh, glória a Deus. Senhor, eu recebo, as contas tudo no vermelho. Deus, é isso que eu precisava ouvir. Essa era a palavra de Deus para a minha vida. Irmãos, se a gente reduzir esse texto à riqueza material, a gente empobreceu o Evangelho. Se riqueza para nós se resume a dinheiro, a gente vai continuar pobre. A gente é muito pobre, ainda que tenha muito dinheiro. Se riqueza para nós, irmãos, é dinheiro, a gente vai permanecer pobre, pobre, pobre. Porque o próprio Senhor Jesus, nesse mesmo sermão, vai dizer: não acumulem para vocês tesouro, onde a traça vem e corrói, onde o ladrão vem e rouba, mas acumulem para vocês tesouro no céu, porque lá no céu o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, e é algo que não passa, é eterno. Por isso, meus irmãos, se nós estamos focados, se a gente olha para esse texto de 2 Coríntios e pensa que ele está falando só de dinheiro, só revela a nossa pobreza. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor, pela graça, embora fosse rico, por amor a vocês, por amor a nós, se fez pobre. E é exatamente essa a dinâmica do reino de Deus. Para que por meio da pobreza dele, nós fôssemos ricos. O nosso Senhor Jesus não tinha falta de nada. Rico em graça e misericórdia, rico em todas as coisas, dono de tudo, criador de tudo, escolheu assumir a forma de servo, se humilhar, se sujeitar, morrer numa cruz, se fez pobre ao ponto de dizer, certa vez Jesus virou e disse: eu não tenho onde encostar a minha cabeça. Sabe qual que era o patrimônio de Jesus? Nada. Sabe o que ele teve material? Nada. Sabe o que Jesus abriu mão, querido? Abriu mão de toda a glória humana. Tentaram fazer Jesus rei, ele fugiu e foi orar. Tentaram dar para Jesus uma série de coisas, ele abriu mão de todas elas, porque ele tinha um objetivo. Através de sua pobreza, e eu não estou falando mais uma vez só de pobreza material, através da sua humilhação, através do seu esvaziamento, abrindo mão da glória de ser o próprio Deus, ele assume a posição de servo e entende, e aceita morrer numa cruz. Ele voluntariamente entrega a sua vida, para que através desse ato de Jesus, nós pudéssemos nos tornar ricos. Mas talvez você esteja ainda perseguindo as riquezas materiais e não entendeu que você já é rico. Se você é um discípulo de Jesus, você já é rico. Mas talvez distraídos pelas outras coisas, nós estamos vivendo como se ainda fôssemos pobres. A coisa mais triste, não sei se você conhece, agora eu estou falando de dinheiro mesmo, é um rico que vive igual pobre. Já ouviu falar de alguém assim? Já conheceu alguém assim? A pessoa é cheia do dinheiro, irmãos, mas ela não consegue usufruir do dinheiro. Ela é escrava do tanto que ela tem. Ela não consegue desfrutar do que ela tem. Ela não consegue abençoar quem está perto dela com o que ela tem. Ela não consegue derramar sobre outras pessoas. Ela não traz nada de bom com tudo que ela tem para ela. Pessoas que mesmo sendo ricas são pobres. E às vezes vou parar de falar de dinheiro. Às vezes nós somos crentes empobrecidos, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pobreza espiritual. Às vezes nós não conseguimos abrir a boca para trazer uma palavra de esperança, de vida para as pessoas. A gente não consegue derramar nada sobre quem está perto. A gente não consegue estender a mão para quem está do lado. A gente não consegue compartilhar do que já foi derramado generosamente sobre nós, o perdão de Deus. Fomos ricamente perdoados e Jesus vai dizer: se você não perdoa o seu irmão,
Você não entendeu, perdão. A oração do Pai Nosso tem dentro da sua estrutura uma oração que diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente não consegue derramar da riqueza que foi derramada sobre nós. Você já é rico, mas vive como se fosse pobre. Você é rico espiritualmente, não porque você trabalhou por isso, mas porque Deus te deu essa herança. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Meus irmãos, o Sermão do Monte começa confrontando todo tipo de religiosidade. Saia daqui nessa manhã pensando em todas as vezes que você se achou bom. Pensando em todas as vezes que você acordou de manhã e não se lembrou que você não é nada sem Jesus. Todas as vezes que você passou uma semana sem se lembrar do Senhor, sem clamar pelas misericórdias de Deus, sem agradecer pela obra da cruz. Quantos dias a gente consegue passar, irmãos, sem louvar a Deus pelas misericórdias deles que se renovam todos os dias sobre a nossa vida? Todos os dias. Pelo fato de estarmos de pé, que o Senhor nos dê a graça de entendermos a nossa miséria, porque esse é o começo de tudo. O Sermão do Monte não pode começar de outra forma, a não ser abandonando todo o mérito. Querido, não existe reino de Deus, não existe reino dos céus, se você ainda confia em você mesmo. Se Jesus ainda não reina plenamente na sua vida, se você ainda é cheio de si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã e nos faça ao longo dessa semana relembrarmos várias e várias vezes qual é a nossa real condição sem Ele. E você pode nessa manhã sair daqui com seu coração, com seus olhos abertos. Se você chegou aqui se achando bom, querido, se liberte disso. Se liberte disso. Isso não vai te levar para mais perto de Deus, ainda que você já seja um membro de igreja. Se você chegou aqui se achando melhor do que os pequeninos, do que os menores, do que os mais simples, você está vivendo o evangelho errado. Não tem como a gente avançar nesse sermão sem a gente passar por esse ponto tão importante. Ninguém aqui é merecedor de nada. Ninguém aqui pode olhar de cima para baixo para outro irmão, para o seu próximo, seja ele quem for, e se achar mais digno de alguma coisa. Não somos. E essa mensagem tem tudo a ver com a Páscoa, porque não fosse assim, não precisaríamos, se fôssemos tão bons assim, né, não precisaríamos de um Salvador. É exatamente porque somos falidos que nós precisamos de Cristo. Eu quero orar com você nessa hora, coloque-se de pé.